vivo, direto dos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília, dando prosseguimento à série de conversas com os secretários do governo do DF, é o Bartolomeu Rodrigues, ele que é secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Secretário, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Secretário, um prazer recebê-lo aqui. A gente sempre gosta e sempre fala de cultura no Nova Manhã Brasília. Imaginamos que muitas coisas estejam vindo por aí nessa continuidade do trabalho. O senhor que já era o secretário e permanece a partir deste ano, não é isso? Antes de mais nada, queria agradecer à Nova Brasil justamente por essa cobertura, por essa importância que dá à cultura, porque a cultura, afinal de contas, ela faz parte, ela é parte de Brasília. Brasília é patrimônio mundial, né? E é uma cidade que respira, transpira cultura, né? É um dos motores, inclusive, da economia do Distrito Federal. Perfeito. Quais são as prioridades, secretário, que vocês estão tratando? É mais um trabalho de continuidade do que já foi começado? Tem novas diretrizes sendo seguidas para a cultura daqui do DF? Olha, a cultura nos últimos 4 anos, ela deu uma guinada aqui no Distrito Federal. E uma guinada boa, né? Ou seja, nós hoje estamos assim com programas culturais, com ações culturais em todo o Distrito Federal. A gente descentralizou as ações da Secretaria de Cultura e aí da importância que os agentes culturais, que a promoção da cultura passou a ter aqui no Distrito Federal, e também pela importância que ele representa, esse segmento representa para a economia. Mas eu não gosto nem de usar essa palavra continuidade, porque para nós, na cultura, todo dia é uma renovação, é uma reinvenção. Porque a cultura, diferente de outros segmentos, ele tem o tempo inteiro de estar, essa obrigação de estar inovando, né? Mas quando você me pergunta quais são as prioridades, aí eu tenho que parar um pouco aqui para te dizer o seguinte, e vou repetir o que eu tenho dito por aí. Neste novo momento agora, nós estamos com prioridade absoluta na Secretaria de Cultura, é a questão do Teatro Nacional. Então, eu diria que a prioridade 1, 2 e 3, o resto vem junto. E por que isso? Pelo que representa o teatro para o Brasil, não só para Brasília, ele é um ícone da cultura nacional. A gente não pode continuar, e nós estávamos sendo muito cobrados com relação a isso. Então a gente tem que dar essa resposta. Agora sim, nós retomamos as obras, sabe? Ontem mesmo eu tive uma notícia, assim, os primeiros problemas, no bom sentido, que surgem com as obras. Ou seja, significa que a coisa está andando. Que problema seria esse? É porque nós estamos agora tendo que ver a questão das cadeiras, das poltronas do Teatro Nacional, que são assinadas pelo grande Sérgio Rodrigues, um designer importante na história do design do Brasil, né? E a gente tem que retirar aquilo com muito cuidado e saber como acomodar aquilo. Ontem eu já tive esse primeiro desafio. Problema bom, né? Problema bom, é o que eu chamo, exatamente, foi o que eu disse, é um problema bom. Eu pretendo, inclusive, ainda hoje, passar lá para ver como é que está essa situação. Enfim, significa o quê? Significa que as coisas estão andando, né? Que aquela tão almejada obra, cobrada o tempo inteiro, sabe? Sim. A sociedade, para onde eu ia, é assim, está tudo bem, a cultura está sendo bem assistida, mas lá no canto, quando eu ia para algum palco e falava com o público, estava tudo bem, todo mundo aplaudia, mas lá, quando parava, lá no cantinho, alguém falava, e o Teatro Nacional? Eu sempre ouvia esse grito. Não era a gente, atrás. Não, a gente está sempre eu acho que era eu, hein, secretário? Um de vocês aí. Muito bem. Secretário, bem-vindo mais uma vez à Nova Brasil FM. O senhor que esteve aqui na inauguração desse novo espaço no último dia 17 de novembro. Sim. O senhor retorna agora, é uma alegria para a gente sempre recebê-lo aqui. Secretário, Brasília está efervescendo cultura, né? A gente está muito feliz aqui na Nova Brasil também. A gente estava, nesses últimos dias, olhando para o ano, pensando as parcerias, os apoios culturais que a rádio dá também para os eventos da cidade. E é impressionante, porque tem muita coisa prevista para a cultura aqui ao longo de 2023. Eu queria que o senhor dissesse para o nosso ouvinte o que o senhor me falou agora aqui fora do ar, antes da gente entrar ao vivo, que é a quantidade de eventos que estão recebendo o apoio da Secretaria de Cultura. Olha só, Diego e Ariane,
Se eu imaginar que no ano passado, né, já no último exercício, a gente, somente pelo Fundo de Apoio à Cultura, a gente aportou mais de 100 milhões de reais, então, em projetos que variam de projetos pequenos, de 70, 50 mil reais, até projetos maiores, que chega a casa de 1 milhão, você vê que o volume é imenso, sem contar aqueles que já estavam represados e que nós demos fluxo a eles. Então, eu diria para você, olha, nesse momento, algo em torno de 2 mil projetos, isso é muita coisa. Que coisa, em todo o DF. Em todo o DF, estão em curso nesse momento. Não significa que amanhã, isso é impossível, estou dizendo assim, que estão em curso neste momento. Então, se você pegar uma programação cultural aqui no Distrito Federal, e isso nos orgulha muito, se você pegar uma programação cultural, você vai ver que mais de 80% dos eventos que estão sendo realizados têm alguma participação ou são totalmente fomentados pela Secretaria de Cultura, através do Fundo de Apoio à Cultura, ou através de outros termos de fomento, ou através da Lei de Incentivo à Cultura, porque nós temos uma Lei de Incentivo à Cultura aqui no Distrito Federal, que ela é ágil, ela atende, as empresas estão cada vez mais aderindo, porque isso representa isenção, renúncia fiscal das empresas que participam. Sim. Se você olhar, por exemplo, a Lei Rouanet, que é a lei federal de apoio à cultura, a unidade da Federação Brasileira que tem menos adesão à Lei Rouanet é o Distrito Federal. Por quê? Porque aqui tem a LIC. É a nossa Lei Rouanet. A nossa própria Lei Rouanet, né? É uma espécie de Lei Rouanet local. E ela é muito mais desembaraçada do que a própria Lei Rouanet. Sabe? No espaço de no máximo 60 dias, a pessoa já tem um recurso, sabe? Basta chegar com a manifestação de patrocínio, de interesse de patrocínio junto à secretaria, que imediatamente a gente já começa a fazer esse atendimento. Então, nesse aspecto aí, a cultura, aqui nós estamos ainda com alguns problemas, existem, claro, de burocracia, porque o Estado é burocrático, mas cada vez mais nós estamos destravando e nós estamos dando agilidade para que o recurso chegue mais fácil às mãos dos produtores culturais. Então, isso assim, para nós é um trabalho incessante, é um trabalho diário. Agora, no mês de abril, está chegando aí. E atenção todos, aliás, eles já sabem, mas nós temos até o dia 30 de abril para fazer o primeiro lote de financiamento do Fundo de Apoio à Cultura, certo? Que eu pretendo, como fiz o ano passado, pretendo antecipar um pouco. Temos até o dia 31 de abril. Significa que vou fazer isso no último dia do mês. Tá. A ideia é antecipar. Por que nós temos essa ideia de fazer essa antecipação? Para que esse dinheiro chegue à mão ainda no exercício. Nós não deixamos resíduo, por exemplo, do ano passado para este ano. A gente pagou no ano, dentro do ano, tudo que foi empenhado, tudo foi pago e chegou à mão do produtor. É anual? Não, nós temos dois lotes. Um em abril e outro em agosto. Ok. 2 por ano. Ok, 2 por ano. Show. Agora são 8h46, a gente está conversando ao vivo com o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Bartolomeu Rodrigues. Secretário, eu queria falar um pouquinho sobre carnaval. A gente já noticiou aqui na Nova Brasil que o carnaval neste ano aqui em Brasília vai ter 2 datas, é isso? Uma no carnaval mesmo, em fevereiro, e a outra no aniversário de Brasília, que é quando inclusive vai ter desfile de escola de samba. Se quiser fazer uns 7, 8, tá valendo também, viu, secretário? Dá para fazer. Não se importe não, a gente pode tem fazer uns sugestões 8 de datas. carnavais aí. Não, é o seguinte, isso aí é resultado, é bom que isso fique bem claro, de um trabalho muito intenso que nós fizemos com o setor carnavalesco desde o ano passado. Nós estamos conversando, na verdade, a rigor, nós já estávamos planejando o Carnaval 2023 já a partir de fevereiro, março do ano passado. O edital do FAC para o Carnaval, nós lançamos ele em julho do ano passado. Tanto que todos receberam no ano passado esse recurso e todos disseram, inclusive, olha, primeira vez que isso acontece. Então, com esse acerto que nós fizemos, esse acordo, esse pacto, vamos falar assim, que nós fizemos com o setor carnavalesco, foi o seguinte: o carnaval tem a sua data formal, certo? E será o carnaval
carnaval de rua, carnaval dos blocos. Vai ter bloquinho. Que vai acontecer, bloquinho e blocão. Bloquinho, bloco e blocão. Tá. São 3 categorias. Muito bom. O pessoal me pergunta isso, vai ter bloquinho? Não, vai ter bloquinho, bloco e blocão. O que é que acontece? As escolas de samba, no setor carnavalesco, elas têm sido as mais prejudicadas ao longo do tempo. Praticamente 10 anos, 10 vai fazer, ainda mais a gente já arredonda, sem desfilar. Algumas agremiações foram à lona. Literalmente à lona. Outras sobrevivendo assim, com muita dificuldade, sabe, participando de algumas ações da Secretaria, mas com dificuldades. E elas têm trabalhos durante o ano inteiro. As escolas de samba, elas funcionam como o nome diz mesmo, sabe? Aquelas que conseguiram sobreviver, eles prestam um serviço social muito importante. Daí nossa preocupação. São então, quantas hoje, secretário? Nós temos algo em torno de 14, assim, que são as tradicionais, tá certo? O que aconteceu no ano passado? O ano passado a gente teve uma conversa muito séria com eles, até porque é o seguinte, em matéria de tradição, eles estão na ponta, porque Brasília, quando foi construída, essas escolas começaram a surgir logo em seguida. Ainda não havia essa tradição de blocos. Então, é o seguinte, eu estava longe do microfone. Eu tive que te alertar aqui. Porque eu me movimento muito quando falo. Então, o que acontece? As escolas que vinham sofrendo bastante com isso, nós chamamos essas escolas e combinamos com elas o seguinte, olha, vamos preparar o retorno, mas vamos preparar uma coisa bem feita. Não adianta também dizer assim, olha, tá aqui as condições, vamos desfilar, eles não estão... perderam um pouco daquela unidade, estão muito fragmentadas. Então, o que a gente fez? Nós fizemos um projeto chamado Escola do Carnaval. Quem acompanhou sabe. Quem acompanhou, na verdade, não só sabe como se emocionou. Isso virou um case nacional. Veio gente do Rio para cá, né? Eu vou te explicar como. É que nós fizemos um projeto com começo, meio e fim. Nós aportamos aí um recurso bem razoável para isso. E nós trouxemos como curador dessa escola do carnaval o Milton Cunha, do Rio de Janeiro. Sem contar de outros carnavalescos, não menos importantes, que vieram aqui. Nós tivemos cursos de capacitação em todas as áreas. Desde aquela costureira que faz o adereço, sabe? Pessoal que faz boneco, nós trouxemos gente de fora que são especialistas em fazer aqueles bonecos grandes, sabe? Sim. Que saem, por exemplo, no carnaval de Olinda. Nós trouxemos pessoas, assim, tinha dia, e olha, eu estou falando para vocês, porque eu mesmo fiquei tocado, que teve um dia que eu passei, que aí você me perguntava, a escola tinha um local, não tinha um local, tinham vários locais. Ora nós estávamos fazendo essas aulas na Aruc, horas lá em Ceilândia, ora aqui no eixo ibero-americano, naquele espaço que nós temos lá. E foi num dia desse que eu ia passando, Diego, Ariane, eu ia passando de carro, sério isso. E eu vi as luzes acesas lá, já eram umas 10, quase 11 horas da noite. Eu parei o carro, cheguei, foi uma surpresa para eles, estavam tendo aula de como fazer enredo. Que legal. Eu tenho, inclusive, o trabalho final, está aqui no meu celular. Eu não vou. Depois eu vou passar para vocês tocarem aqui. Eu quero aprender a fazer enredo. Fazer um enredo para o Nova Brasil aqui. Olha, muito profissional, um negócio bonito. Aí eu cheguei, eu até atrapalhei, porque quando eles viram. Primeiro, eu fiquei ali no cantinho, que tinha algumas pessoas assistindo. Aí daí a pouco alguém disse, o secretário está aqui, e pararam a aula, né? E todo mundo veio me agradecer. E tinha gente lá que estava de carona de uma região administrativa distante, sabe? Assim, estou aqui até essa hora, vou voltar para casa porque eu estou recebendo carona aqui na turma, mas não faltei uma aula. Olha que coisa bonita. Então, e esse trabalho foi feito, assim, eu diria, não foi silencioso porque foi barulhento, mas foi silencioso assim para a opinião pública. O público, eu até tinha momentos que eu dizia assim, gente, isso precisa ter divulgação, precisa que a imprensa veja isso, o que está sendo feito. Agora, qual é a premiação desse trabalho? Para finalizar, exatamente isso. Aí nós combinamos com eles e dizemos o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, não adianta vocês competirem com o Carnaval do Rio, o Carnaval de São Paulo, das grandes escolas de samba, agora.
Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reservar vocês para o aniversário de Brasília, é uma forma, inclusive, um atrativo a mais que Brasília vai ter. E nós vamos fazer uma coisa de luxo. Vai ser a volta triunfal das escolas de samba. Nós vamos fazer uma espécie de um... Não é uma miniatura não, porque vai ser grande mesmo. Fazer um sambódromo especial, um palco Onde vai montado ser, secretário? no eixo ibero-americano, ali naquela área de fora ali, tem um estacionamento, nós já medimos, o croquis já está pronto, nós estamos trabalhando em silêncio. Esse é o melhor trabalho, esse é em silêncio, sabe? É. O governador, o nosso governo já disponibilizou o recurso, porque faz parte do recurso do aniversário de Brasília. E vem cá, então, a grande festa do aniversário de Brasília, aqueles shows que nós vamos fazer. Vai ser a escola aí nós vamos trazer, inclusive, vai ter jurados de fora, inclusive, estrelas. Vamos trazer pessoas. Porque escola de samba é glamour. É o momento, inclusive, em que aquela pessoa simples, como tem a tradição das escolas de samba, é o seu momento de ser estrela, de se mostrar, de ir para a avenida, mostrar o que sabe. Você precisa ver, Ariane, como eu vi, as passistas, sabe, desfilando. Tem passistas PCD. Muito legal. Sabe, fazendo suas apresentações, pessoas com deficiência. Muito fazendo bom. suas apresentações, vai ser uma coisa emocionante. A gente quer que seja, inclusive, um atrativo, porque não é um momento de carnaval. Sim. E Não aí houve vem... resistência, secretário? As escolas não fizeram questão de exatamente. ser no carnaval? O setor carnavalesco como um todo, ele é barulhento e ele é briguento. É como tossida. A gente vê, Secretaria de Cultura, nota 10, né? Ele é barulhento e é briguento como torcida de time. Tá. Né? Então, mas nesse sentido, o acordo que nós fizemos foi esse. Foi assim, ó, vamos parar de brigar. E diante da consciência deles, da necessidade desse ressurgimento, porque o que acontece? Nós queremos, e essa é a função do Estado, nesse caso, que depois eles caminhem com... Ou seja, que tomem impulso. Mas nós queremos dar esse incentivo para que eles voltem com orgulho. Então nós vamos ter de novo. E eu quero que surjam torcidas organizadas dos bairros, das cidades, quando eu digo bairro, assim, da Asa Norte, sabe, do Cruzeiro, onde tem a tradição da Aruc, lá e de outras das regiões administrativas, que venham, como acontece, sabe, eu estou me mirando em termos de organização, eu estou me mirando com o que acontece com as quadrilhas juninas aqui no Distrito Federal, que também tem o nosso incentivo. Legal. Eu fui assistir, olha, eu digo isso como pernambucano que eu sou, nordestino, e eu ficava com o pé atrás, eu disse, como é que Brasília está recebendo tanto prêmio lá fora, com quadrilhas? Aí dessa última vez agora eu fiz questão de ir, primeiro que eu fiquei impressionado, as torcidas organizadas, parecia torcida de time, sabe, gritando, se pegando lá, e quando eles entraram... Olha, eu fiquei impressionado com a qualidade da apresentação. É aquilo que nós queremos, por exemplo, para as escolas de samba. Porque, diferente daquele carnaval de rua, a escola de samba é uma coisa, como eu te disse, é um espetáculo, é um show. Ali você tem dança, ali você tem adereços, design de adereço, ali você tem tudo, várias linguagens culturais ao mesmo tempo sendo desenroladas dentro de uma apresentação da escola de samba. Tem a música, o balé, tem tudo junto. Muito bom. 8h56, você que está ouvindo a Nova Brasil FM 97,5, nós estamos ao vivo aqui nos nossos estúdios, conversando com o secretário de Cultura, o Bartolomeu Rodrigues. Ele que é secretário de Cultura e de Economia Criativa. O que é essa expressão tão bonita, secretário? O que é economia criativa? É exatamente isso que eu acabei de falar. Quando você coloca... Eu vou te dar um exemplo bem simples, e vale para o ouvinte que está nos ouvindo aqui. Quando você vai, por exemplo, vamos dizer que você vai para um cinema. Você vai assistir um filme à noite. Você sai de casa, você troca de roupa, às vezes você está estreando uma roupa, você comprou aquela roupa. Você quer ir de Uber porque vai tomar um vinho na cidade, você está movimentando o Uber. Você chega no cinema, tem um bilheteiro, ou não, se você fizer a compra, mas de qualquer maneira você entra no cinema, você vai no pipoqueiro do cinema.
você está movimentando a pipoca, o mercado da pipoca. Você vai assistir ao filme. Tem um projetor, tem uma pessoa trabalhando ali e tem um filme sendo exibido. Você se retira. Geralmente você vai comer uma pizza. Ou você vai comer um cachorro quente, ou você vai para um restaurante. Você movimenta aquele segmento do comércio de alimentos noturno. O carro ficou até no você chegar em casa. Né? Olha o que você disparou do momento que você saiu de casa até você voltar para casa. O mesmo vale, por exemplo, a escola de samba, bloco carnavalesco. O que for. Você tem ali em volta, por trás de cada barraquinha daquela que vende milho verde, cachorro quente, churrasquinho, por trás daquela que é um comércio legalizado, você tem 3, 4 pessoas trabalhando. Multiplica isso num evento grande. Então isso é que se chama economia criativa. Muito bom. Que ela se movimenta. E hoje ela representa, ela está hoje acima da construção civil. Você acredita? Olha só, não. Que já, coisa. inclusive, já há uma discussão mundial de discutir-se e encarar isso com mais seriedade para o PIB criativo. Para se estabelecer o PIB criativo. Sabe? Esses números estão sendo mensurados. Alguns países, a economia criativa hoje representa muito mais do que qualquer outro setor. E eu digo a você o seguinte, no caso do Distrito Federal, qual é a vocação industrial do Distrito Federal? Não, qual é a vocação de crescimento do Distrito Federal? Tudo aponta para a economia criativa. Muito bom. É inexorável. Não tem como. Você aponta para esse segmento. Você vai ter que chegar a ele. Eu tenho falado em reuniões do governo, cada vez com mais frequência, de que é o seguinte, olha, a cultura e a economia criativa, sabe, as atenções devem voltar, porque nós temos ainda aquela percepção de que, olha, é preciso que o Distrito Federal cresça, temos que atrair empresas, indústria, sim, tudo isso é válido. Mas nós temos que dar mais suporte. Porque quando chega, por exemplo, vai chegando no fim de semana, vocês que estão aqui na rádio, vocês sabem muito bem. Agora está um período chuvoso, mas daqui a pouco passa, a cidade ela ferve. Mas já está fervendo. Não é verdade? É impressionante. Agora, o que é interessante é que Brasília é de ponta a ponta. Você vai em Planaltina, você vai em Ceilândia, você vai em Taguatinga, você fica impressionado. É tanta coisa acontecendo em torno da economia criativa. Muito bom. Agora são 9 horas em ponto, estamos já quase extrapolando o nosso horário. Queria rapidamente só registrar o pessoal que está com a gente aqui no YouTube, fazendo 2 perguntas rápidas para o secretário. O Acisleno Ferreira, nosso ouvinte, pergunta sobre projetos, inclusive lançados aí pela Secretaria de Cultura para a inclusão das pessoas com deficiência. E a Asta Ruth Lira pergunta sobre a reforma de alguns espaços culturais do DF. Ela citou aqui o Complexo Cultural Cássia Eller, que, segundo ela, precisa de reforma, os camarins estão precisando, enfim. Como é que estão essas 2 situações, secretário? Tanto esse olhar mais carinhoso para as pessoas com deficiência, quanto as reformas de alguns outros espaços, tal qual o Teatro Nacional. Olha, essa pergunta, na verdade, parece até que foi feita pela mesma pessoa, porque quando a questão dos PCDs, as pessoas com deficiência, nós temos, inclusive, estabelecido linhas específicas para PCD em todas as linguagens culturais do Fundo de Apoio à Cultura. A gente tem colocado isso obrigatoriamente. Nós lançamos agora uma política, inclusive, foi publicado ontem, se eu não me engano, uma portaria nossa da Secretaria com relação a isso, porque nós já tivemos o decreto estabelecendo a política cultural para os PCDs aqui no Distrito Federal. Nós estamos, inclusive, na dianteira, somos vanguarda no Brasil. Agora, quando eu falo para você que parece ser da mesma pessoa, é porque é o seguinte, nós, com muito orgulho, vou repetir, com muito orgulho, nós estamos criando o primeiro espaço físico, primeiro teatro, exclusivamente para público e artistas PCDs, que é justamente o Cássia Eller. Nós já fizemos a reforma necessária, já fizemos a adaptação, nós vamos lançar isso com grande pompa.
E merece. E sabe quando vai ser isso? Agora, nesse semestre. Porque nós já fizemos a reforma, se você for lá agora, nós temos foto, posso te mostrar um dia, de como nós pegamos a sala Cássia Eller, como ela estava, ela era um depósito de velharias. Quando abriram a porta do Cássia Eller para mim a primeira vez, eu dei um pulo para trás, que era mofo puro, está lá. Fiz recentemente, inclusive, um vídeo que a Secretaria divulgou, mostrando já está todo adaptado. Onde todo. fica, secretário? Aqui no eixo ibero-americano. Porque ali você tem... Ali é um centro cultural importantíssimo. Você tem ali a sala Plínio Marcos, que está funcionando, nós resgatamos, está funcionando, já com sua agenda própria. É lá que a Orquestra Nacional, inclusive, está se apresentando toda terça-feira à noite, tem concerto de graça. Ela já está revitalizada. Nós temos ali ao lado a Galeria Feiger Stroger, e nós temos a sala Cássia Eller, que era essa que estava largadinha. E aí nós tivemos esse insight, sabe? Vamos fazer disso aqui um espaço PCD, porque o local lá é plano, o acesso é muito bom para pessoas com deficiência. Para esse semestre, secretário? Para esse semestre, porque nós fizemos a licitação. Porque o que tem nós ideia do fizemos? tamanho do investimento ali? Tem, nós investimos somente no edital. Eu não tenho o número aqui completo, porque nós investimos em obras ali também. Ok. Mas para ele funcionar, está prontinho, mas só que para ele funcionar, o Estado não tem, nós precisamos ter participação de pessoas, de empresas especializadas em tratamento de PCD. Né? Então nós fizemos uma licitação específica, ganhou uma entidade, uma instituição responsável, que cuida, que faz esse tratamento com PCD, e aí esse edital foi de R$3 milhões, já saiu o resultado, nós estamos agora na fase de análise do plano de trabalho, para aí sim a gente marcar a data. Só falta agora marcar a data e qual será o primeiro espetáculo, que cursos terão lá, que atividade haverá naquele local, mas exclusivamente para PCD. O segmento PCD está sabendo disso, na nossa secretaria também de PCD está, o secretário Flávio está a par de tudo que está acontecendo. Nós vamos fazer uma coisa queremos fazer uma coisa muito bonita, inclusive quando for para essa abertura. E a Nova Brasil vai estar lá também. Vai estar. E outra coisa, não é que seja assim, só vai apresentar coisa. Não, nós vamos. Brasília tem um segmento cultural PCD muito grande. E eles padeciam por falta de espaço. Eu já vi, inclusive, um espetáculo de dança com cadeirantes, que fantástico. E eles, assim, sempre espaço improvisado. Agora eles vão ter o espaço deles. Que legal. Camarins específicos. Pode virar uma referência nacional, camarins hein, adaptados. Vai virar uma referência. Olha, eu sou exagerado, porque eu sou pernambucano, né? Internamente, quando diz assim, vai ser é o primeiro do Brasil, eu digo, não, o primeiro do mundo, que eu não conheço. E região, mundo e região. Né? Quiçá mundo, sabe aquela história? É o maior do Brasil, quiçá do mundo. Muito bom. Olha, são 9h06, a gente já estourou o nosso horário. Quando o secretário, para você ouvinte da Nova Brasil FM, quando o secretário fala em eixo cultural ibero-americano, para você se situar, é a antiga Funarte, ali atrás da Torre de TV. Agora são 9h07. Secretário, obrigada pela sua participação com a gente. Foi um prazer recebê-lo. Falamos de muita coisa boa, importante para Brasília. A gente fica muito animado sempre que essas conversas acontecem. Eu que agradeço. Bom dia a todos vocês. Muito bom. Secretário, obrigado pela presença. Dizer que a gente fez aqui uma roda nordestina. Eu, piauiense, o senhor pernambucano, Ariane, filha de baiano. Filha de baiano. Opa. Lúcio Flávio é daqui, né, Lúcio? Não? Goiano, pronto, é um pouquinho de Goiás aqui também, tá valendo. Agradecer sua presença, do queridíssimo Lúcio Flávio, seu assessor, toda a sua equipe que veio aqui com a gente hoje. O senhor que prestigiou o lançamento da inauguração aqui da nova sede da Nova Brasil. Dizer para o senhor, secretário, que a Nova Brasil está de portas abertas para a Secretaria de Cultura e os microfones estão abertos para o senhor. Muito obrigado mesmo. E nós também estamos aí à disposição e sempre de portas abertas para a cultura. E você, ouvinte da Nova Brasil, para com essa história de repetir, de dizer que Brasília não tem nada para fazer, e às vezes vai para São Paulo, vai para o Rio e fica falando Brasília não tem nada para fazer, tem muita coisa para fazer. Você que não está procurando direito, me desculpe. A culpa é sua. Mas é caro, tem de graça, tem muito caro, tem muito barato, tem de todos os tipos. Espaço aberto, espaço fechado, tem para tudo quanto é gosto. Cola na Nova Brasil que a gente te ajuda a se divertir todo dia aqui na capital federal, Ariane.